transforme nosso coração em solo fértil, para que essa palavra possa brotar e produzir frutos, Pai. Te pedimos também que repreenda todo tipo de transtorno, todo espírito de confusão, de distração, que queira tirar o nosso foco, Senhor, que é de ouvir a Tua palavra. Amém. Deus, aleluia. Passei tanto álcool, irmãos, que eu comi álcool, né? Misericórdia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos aproveitar que nós estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Queria pedir para a Sara, se puder ir lá no Data Show, para a gente ler essa palavra junto. Nós vamos ter algumas palavras hoje projetado, porque o Senhor me deu muitas referências, eu queria que você acompanhasse. Amém, igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 4, versículo 1. Quando você abre a sua Bíblia, queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao nosso pastor, nossa pastora, que sempre nos incentiva, nos ensina, nos empurra, aos líderes de missão, Diácono Rodolfo, Diaconisa Alteia, muito obrigado pela confiança. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa, a família, os filhos de vocês, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim. Aleluia. Está projetada essa palavra no Data Show, que nos diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Você pode se assentar em nome de Jesus? Aleluia. Antes de começar a falar um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração, eu queria, quando o pastor Júlio estava dando o testemunho do diácono Antônio e da missionária Eleni, o Espírito Santo disse algo para mim que eu nem lembrava mais, na verdade. Ele disse, fala hoje. Até porque tem pessoas que precisam, às vezes, escutar um testemunho. É um breve testemunho, pequenininho, mas quem sabe vai falar com você. Eu já congregava aqui na IEGEM e sabe, Juninho, eu trabalhava numa construtora, eu tinha uma posição bem boa numa construtora. Eu era, além de assessora geral do presidente, eu fazia toda a parte cuidava de todas as finanças de construção deles, assim. Então eu tinha um cargo bom, tinha um salário bom. E eu me converti, trabalhava lá e me converti. E um dia eu disse para o Senhor, porque quando eu aceitei Ele, eu me apaixonei por Jesus. E eu disse para Ele, Senhor, eu quero fazer alguma coisa na Tua casa. Sabe aquelas irmãs que se convertem, que não tem cargo nenhum e não sabem nem para que a cadeira serve atrás das pessoas? Eu era essa, Juninho. Eu colocava a cadeira, não sabia nem para quê, se elas iam cair, se não iam, por que caiu, por que não caiu, eu fazia. As pessoas faziam, eu também fazia. Eu tinha dito para o Senhor, Senhor, eu quero fazer algo para Ti na Tua casa. E daí um dia, a secretária da igreja, ela não deixou a igreja, ela foi transferida para Navegantes, né? O pastor e a diaconisa foram transferidos para dirigir uma igreja, e era a secretária do pastor Júlio. E eu soube que ele tinha ficado sem secretária. Só que eu não conhecia nada de igreja, mas eu sabia de computador, eu sabia fazer carta, eu sabia, sei lá, limpar, eu sabia. E eu vim aqui e eu me ofereci para o pastor. O senhor lembra disso, pastor Júlio? Eu estava grávida da Sara, de 3 meses para 4. Eu tinha uma gravidez de risco, porque eu já tinha perdido o bebê anteriormente. E a secretaria era onde hoje é a cozinha. Lembra, pastor José? Quando a secretaria era ali embaixo, era úmido, era frio, era gelado, tinha cheiro de mofo. Mas eu trabalhava até às 6 da tarde. E toda terça e quinta, porque quarta tinha culto, eu vinha, Juninho, ali. Aí o pastor Júlio deixava um bilhetinho numa folha, assim, eu tinha chave, só tinha um computador, os livros do pastor, tinha um bilhetinho dele. Fazer a carta para o fulano de tal que vai pregar em tal lugar.
Aí tinha o modelinho da carta, eu fazia e imprimia para ele assinar no outro dia. Ah, faz isso, faz um recibo para mim. E eu acho que eu fiz isso durante uns 9, até a Sara nascer, mais um pouquinho. Eu trabalhei ali ajudando, prestando meu serviço voluntário. Não era grande coisa, mas é que naquele momento a obra estava precisando. Então, às vezes, as pessoas têm a vontade e elas não se habilitam, mesmo sabendo que a obra precisa. Então, se você tem vontade, você tem que falar, né, para o teu líder, para o teu pastor: eu tenho vontade de ajudar, e eu sei fazer tal coisa. E depois de um tempo, eu nunca pedi para trabalhar efetivamente na obra, né, ser adquirida ou, né, sustentada pela obra. Mas o Senhor, Ele contempla os corações. Eu tinha o meu emprego, eu tinha, né, o meu salário bom. Só que quando precisou de alguém efetivamente para estar do lado do pastor Júlio, quem que Deus soprou o nome? Não foi o nome de quem não se habilitou, foi o nome de quem se habilitou, né? E daí um dia o pastor Júlio precisou de uma secretária e Deus falou com ele que gostaria que eu assumisse o cargo de secretária. Então, se você tem uma vontade, você que é jovem, de fazer missão, de ajudar na obra, de fazer qualquer coisa na casa do Senhor, não fique no teu coração, mas expõe a tua vontade, não só para o teu líder, mas também para o teu pastor. Tem uma habilidade, se o Senhor nos deu habilidade, o melhor lugar e mais prazeroso de usar é na obra de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus disse: quando esse testemunho é tão pequenininho, mas, né, o Senhor sabe de todas as coisas. Hoje eu disse para o Senhor assim, quando eu saí de casa. Eu já estou um tempo estudando essa palavra e eu disse assim: Deus, hoje é culto de missão, eu queria uma palavra diferente para trazer os irmãos à igreja. Eu quero que tu me confirme, eu quero que o grupo Água Viva, a irmã Denise pediu até o hino para ser louvado, mas não foi. Eu queria que o Água Viva louvasse o tal hino, porque daí eu teria certeza que essa palavra é para hoje. Não que a gente não tenha certeza, mas às vezes, Senhor quer uma outra palavra, quer uma outra direção. E daí eles louvaram o primeiro hino, nada, irmã Cíntia. Pensei, pronto, não vou louvar o hino. Aí quando começou o segundo hino, o irmão Elias começou a cantar. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho para o meu Salvador. E eu disse para o Senhor: Senhor, que o Água Viva cante um hino sobre deserto. Que eles pronunciem a palavra com os lábios deles, a palavra deserto. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus, né, que fez toda essa ligação. E hoje eu queria falar um pouquinho de deserto para a igreja. Eu queria falar com você, porque nesses últimos dias nós temos vivido muitos desertos na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Muitas vezes o deserto da nossa vida é tão contínuo que nós saímos de uma provação e entramos em outra. Saímos de um problema e entramos em outro. São desertos, às vezes, que são intermináveis na nossa vida. E às vezes a gente fica pensando que ou nós fazemos alguma coisa errada, ou Deus está nos provando, ou Deus está longe de nós não estamos conseguindo fazer a vontade dEle e entrando nesses desertos. Eu quero te falar hoje, primeiramente, algumas coisas sobre o deserto. Quando a gente começa a falar de deserto, o que as pessoas imaginam? Né? Se eu fosse perguntar aqui: irmã Grace, quando eu falo em deserto, o que tu lembra? Né? Irmã Sônia, o que a igreja lembra quando fala em deserto? Normalmente vocês diriam: eu lembro de calor, né? Eu lembro de areia, eu lembro de oásis, né, irmão? Eu lembro de sequidão, que é isso que a Bíblia leva, né, a palavra deserto. As pessoas imaginam na sua cabeça um lugar cheio de areia, dunas, um lugar que as pessoas se arrastam e tentam viver e tentam passar pelas suas dificuldades. Só que deserto, na verdade, tem outro significado. Deserto é um lugar onde o fluxo pluviométrico, ou onde a chuva cai, tantos milímetros por ano. Existe uma contagem
também pode ser um lugar frio. Porque nós temos desertos quentes na Terra e deserto frio. O maior deserto da Terra é o deserto da Antártica. Lá tem muita água, mas está congelada e chove pouco. Aonde chove pouco é o lugar de deserto. Você sabia disso? Quantos sabiam disso aqui? Olha, poucas pessoas sabiam disso. Então, o deserto não é um lugar só árido, calor, um lugar de sequidão. Não. Deserto quer dizer que naquele lugar, naquele determinado lugar, chove pouco durante o ano. Aí você já começa a imaginar o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala de sequidão, de deserto. Então, nós temos dois tipos de deserto: o quente e o frio. Na Terra, nós temos 6 tipos de deserto. O maior, eu já disse, é o da Antártica. Preste bem atenção. O Ártico, isso é por tamanho. O deserto do Saara, na África. O deserto da Arábia, no Oriente Médio. O deserto de Gobi, na China. E o de Kalahari, no sul da África. Então, nós temos na Terra 6 tipos de deserto. E é isso que eu quero falar hoje para você aqui. Eu quero falar de 6 desertos que nós passamos na nossa vida enquanto nós servimos a Deus. E quem sabe, alguém de vocês hoje, nessa noite, tem passado por um desses desertos. Quando Deus começou a gerar essa palavra no meu coração há alguns meses, eu estava passando e ainda estou passando por alguns desertos, porque deserto é falta de chuva. Não é falta de Deus, não é falta de fé, é falta de algumas coisas que Deus quer, diaconisa Sirene, que nós aprendamos. São algumas coisas da nossa vida que nós precisamos de mais chuva de Deus. São mais sentimentos, comportamentos, mudança de caráter que Deus quer mudar mediante o seu Espírito, que é a água da nossa vida. Então eu estava passando por uma situação em que eu precisava da chuva, mas eu não conseguia atingir a chuva, porque a chuva de Deus, ela está todo dia sobre a nossa vida. A graça do Senhor, a sua misericórdia, a sua palavra e o seu cuidado estão todos os dias sobre a minha e sobre a sua vida. Só que existem momentos que nós não conseguimos estar debaixo dessa chuva. Aleluia. E eu quero falar para você hoje de 6 aspectos. A palavra é breve, mas eu quero falar para você. Primeiro deserto, Sara. Eu quero falar para você sobre o deserto de Agar. Na verdade, Agar, ela foi encaminhada, enviada para o deserto. Ela vivia muito bem, ela era uma serva, tinha um dono. Ela tinha um filho que seria o herdeiro desse povo. E ela foi mandada para o deserto pela pessoa que ela mais confiava. Ou a pessoa que ela mais tinha segurança. Porque Abraão não era só o pai de Ismael. Abraão era o dono de Agar. Ela era a escrava da sua esposa, Sara. Mas ele era o dono. Então Agar sentia totalmente, Diácono, a confiança em Abraão. Só que um dia, Deus disse para Abraão: Abraão, não temas em mandar Agar para o deserto. Ora, se deserto é lugar de sequidão, de prova, chegamos à conclusão que tem muitos lugares que às vezes confiamos nas pessoas, às vezes a nossa maior segurança. E essa pessoa nos coloca numa situação de deserto e às vezes ficamos lutando com as pessoas, não entendendo que a permissão é de Deus. Que Deus está permitindo que nós vamos para o deserto, que somos encaminhados para o deserto. Por quê? Porque quando Agar entrou no deserto, e quando acabou a água dela, porque ela levou um pouco de água, um pouco de pão, quando acabou a água,
ela não conseguia ver a saída. Ela achou que ia morrer ela e o filho dela no deserto. Mas quando Deus permite que nós estejamos no deserto, Ele também vai dar o nosso sustento, irmão Josivaldo. Ele vai nos sustentar pela mão, Ele vai matar a nossa sede, vai matar a nossa fome. A Bíblia diz que ela ficou tão desesperada no deserto que quando acabou a água, ela se afastou de Ismael, porque ela não queria ver o filho morrer. Olha que como nós não pensamos diante de uma situação de deserto. A Bíblia diz que a fonte de águas estava do lado dela, mas ela não conseguia ver porque ela estava desesperada. Ela ficou desesperada diante de uma situação de problema, de sequidão, de falta de água no deserto. Só que o interessante é que a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino, do moço. Ismael orou por aquela situação, orou pela sua mãe. Quando eu e você estamos no deserto de Aquanicelane, Deus sempre compunge o coração de alguém para orar por você. Não é assim, irmã Simone? Aleluia. Deus nunca deixa um filho seu, por permissão dele no deserto, pastor, sem que coloque o intercessor, alguém para orar pela sua vida. Para que possam abrir os seus olhos e você possa ver a água, a vida, a saída, a vitória. Aleluia. Quem sabe você está passando por esse deserto de Agar, temendo algumas coisas. Saiba que quando o Senhor, Ele permite que nós vamos para o deserto, Ele também compõe alguém, Ele também fala com alguém para orar pela nossa vida. Não é, pastor Abade? Ele sempre vai falar com um servo seu para que ore pelas nossas vidas. Aleluia. O segundo deserto, Sara, o deserto de Anás. Anás foi genro de Esaú. A gente quase não conhece esse homem na Bíblia. Mas Anás foi, sogro de Esaú. Esaú, que era, irmão de Jacó, ele foi sogro. Ele era pai de uma das mulheres de Esaú. A Bíblia fala de Anás e diz assim, que Aná achou uma cauda ou uma fonte ou um manancial de águas termais no deserto. Lá em Gênesis 36, 14 e 24, como você pode acompanhar ali no slide, a Bíblia diz que esse moço achou algo extraordinário onde? No meio do deserto. A história nos conta que Aná estava apacentando as ovelhas do seu pai no deserto. E de repente ele encontrou um tesouro, diácono. Uma cauda. Que é um lugar de águas termais. Para que servem as águas termais? Para cura. Você já viu que lá em Piratuba, irmão Juliano? Ali em Caldas da Imperatriz, onde a gente faz o nosso retiro, tem as águas termais. E lá vão muitos idosos para visitar, por quê? Porque as águas termais têm propriedade curativa. Antes desse jovem achar essa cauda, ou essa terma, ele era simplesmente um filho. Depois que ele achou esse tesouro no deserto, algo que era impossível, ele achou no deserto um manancial de águas termais, irmão Paulo. Aleluia. Tem coisas que nós não vamos achar no dia a dia, que nós só vamos encontrar os tesouros ricos que Deus tem para a nossa vida quando nós estamos no deserto. Porque quando nós estamos no deserto, os nossos olhos se abrem. Porque a gente só vê sequidão, a gente só vê dificuldade, e nós queremos, como seres humanos, ver uma saída, encontrar uma saída. Aleluia. E como nossa mente, a nossa alma está mais aberta, nós conseguimos ver coisas que não víamos no nosso dia a dia. E ele achou um manancial de águas termais.
E o pai dele, ele não era o primogênito, mas fez dele um príncipe entre o povo herreu. Então, às vezes nos encontramos no deserto, e nesse deserto Deus vai nos dar coisas que não vai dar mais ninguém. Porque Deus, ele é único, ele prepara as riquezas, ele prepara as coisas melhores para os seus filhos, e para cada um ele prepara algo diferente. Aleluia. Então, se você está passando um deserto, uma terra árida em alguma área da sua vida, pode ter certeza. Deixe os teus olhos bem abertos. Tenha confiança no Senhor, que no meio desse deserto, Deus vai te dar tesouros, que você nunca mais vai perder. Coisas valiosas que o Senhor tem guardado para ti. E quem sabe Ele está te levando lá no deserto, para que você possa encontrar esse tesouro. Aleluia. Glória a Deus. Bota o terceiro deserto, Sara. O terceiro deserto é o deserto de Moisés. Quando Deus aparece para Moisés lá no Monte Horebe, no meio do deserto, lá quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, o Senhor fala assim, de muitas coisas que Deus dá em orientação para Moisés falar para o rei, ele fala assim, diz lá para o rei do Egito o seguinte, deixa-nos ir ao deserto cerca de 3 dias, para que possamos sacrificar ao Senhor. O caminho do deserto nos leva a uma adoração única a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer ver nós orarmos e nós buscarmos quando Deus permite algo na nossa vida? Quando Deus permite algo na nossa família? Quando o Senhor permite alguma coisa na vida dos nossos filhos? Quando o Senhor permite uma situação mundial como está acontecendo? O povo de Deus nunca orou tanto no seu íntimo como agora, intercedendo pelas suas famílias, pelos seus filhos, colocando na presença do Senhor. Aleluia. E tem dias que a gente não consegue nem falar com Deus, que a gente só consegue adorar Ele. Porque a adoração, ela amolece o coração de Deus, faz nós chegarmos muito mais rápido na presença dEle. Então o que Moisés falou ao rei? Olha, deixa, nós irmos num caminho, só que para você adorar é um caminho de 3 dias no deserto. Às vezes vamos diante de Deus e queremos que Deus fale conosco e resolva a nossa situação rápido. Não, há um caminho de 3 dias para que depois Ele receba a nossa oração, a nossa adoração e o nosso clamor. Aleluia. Por que o povo não poderia sair e adorar ali? Porque a adoração é íntima. É onde as pessoas do Egito não podem ver. É onde o rei desse século não pode alcançar os seus olhos. É um lugar que só eu e você conhecemos, que é os pés de Jesus. Se nós andarmos 3 dias, nós vamos adorar a Deus. E o Senhor vai receber a nossa adoração. E vai entrar com providência. Porque se na verdade Ele não recebesse, Ele não teria dado a ordem. Isso quer dizer que se nós fizermos a mesma coisa, Ele vai receber a nossa adoração. Ele vai entrar com providência na nossa causa. Ele vai nos dar a cura daquela enfermidade. Ele vai abrir a porta que está fechada. Ele vai restaurar a nossa família. Ele vai trazer os nossos filhos de volta para a presença de Deus. Deixa Deus fazer o impossível. O que nós temos que fazer é caminhar no deserto 3 dias. Agora, você já imaginou caminhar 3 dias no deserto? Seja gelado, seja quente. Escalda o pé, queima a cabeça, dá fadiga, dá cansaço, dá desânimo.
Mas aquele povo sabia que se Deus tinha pedido adoração, Ele ia aceitar. Aleluia. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você começou a entrar agora em algum deserto na tua vida, caminhe mais um pouquinho e adore a Deus, que Ele vai entrar com providência na sua vida. Aleluia. O quarto deserto, deserto de Nadab e Abiú. Adorar no deserto é muito bom, sim. Deus se agrada, sim. Ele pediu, sim. Mas eu quero te alertar nessa noite sobre o deserto de Nadab e Abiú. Esses dois homens eram filhos de Arão. Aleluia. E a Bíblia nos conta que eles foram oferecer sacrifício, irmão. Aonde? No deserto. Só que ofereceram sacrifício e fogo estranho diante de Deus. Ofereceram a Deus o que Deus não queria. E eles morreram. Cuidado. Cuidado com o que nós temos feito e prometido a Deus nos nossos sacrifícios. Mais vale nós não fazermos do que fazermos errado. Mais vale nós não votarmos do que votarmos e não cumprirmos. Cuidado. Deus se agrada da adoração, mas a adoração que vem do arrependimento. A adoração que gera frutos dignos de arrependimento. Se eu estou no deserto, eu vou adorar, só que eu não estou arrependido. Eu não mudei as minhas atitudes. E eu acho que eu estou certa por causa dos meus achismos. Deus não aceita a minha adoração. E eu posso morrer espiritualmente. Cuidado com a adoração que nós temos oferecido diante de Deus. Ou você serve a Deus ou você não serve. Se Deus lhe coloca, o filho dele permite que vá ao deserto, é porque ele quer mudança. Ou você deixaria o teu filho para o deserto? Se você não quisesse o melhor dele, se você não tivesse certeza que esse deserto traria para ele algo de positivo, alguma mudança, algo de bom na vida dele, você não mandaria o seu filho para o deserto. Deus nos manda para o deserto para que nós possamos ter mudança de vida e possamos gerar frutos dignos de arrependimento. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado com a adoração sem mudança. Cuidado com a adoração sem caráter. Cuidado. A Bíblia diz que com Deus não se brinca. Aleluia. Vamos ver o quinto deserto? O deserto de Arão. Quando Arão falou aos filhos de Israel, tem uma passagem na Bíblia, Êxodo 16:10. Quando Arão falou aos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, viram a glória de Deus em uma nuvem. Os olhos do povo só viram o Senhor porque ele estava no deserto. Deus, Ele está conosco, inclusive na provação. Quando Arão estava falando com o povo de Israel, no seu discurso, a Bíblia diz que ele estava pedindo maná, as codornizes para se alimentarem, estavam reclamando, de estar ali, de não ter comida, de não ter pão. A Bíblia diz que quando Arão falou com o povo se virou para o deserto e viu Deus aonde? Numa nuvem. Às vezes, irmão, a nossa visão está muito para frente. Nós estamos querendo chegar muito rápido nos lugares. Fazer as coisas muito rápida. Nós estamos querendo correr, passar na frente de Deus. Mas olha para o deserto. Está saindo do deserto? Dá uma olhadinha, ele continua lá te esperando. Falta um pouquinho ainda para você poder aprender. Para você poder haver mudança na tua vida. Se você olhar e Deus continuar no deserto, dê um passo para trás. Porque Ele vai estar conosco em todas as situações. Ele não desampara um filho seu. Aleluia. Vamos lá para o sexto deserto.
festa no deserto. Não existem só coisas ruins, nós sabemos disso. Lá em Êxodo 5:1 a Bíblia diz assim: deixe o povo ir para que celebre uma festa no deserto. O deserto que o Senhor nos permite estar é muito melhor. Preste atenção. Isso foi algo que Deus falou para mim. O deserto, isso quem falou foi Deus. Deus falou para Moisés falar para o rei, para o governador do Egito. Deixe o meu povo ir no deserto para fazer uma festa, irmã Janete. Agora, quem é que celebra no deserto? O povo de Deus celebra no deserto. Nós celebramos no deserto. Aleluia. Nós celebramos o deserto porque nós sabemos que Deus está conosco. Aleluia. Mas olha só, Jesus sempre está no deserto. Sempre vai ter um filho dele passando por uma dificuldade. E ele vai estar lá no deserto ajudando. Ele nunca abandonou e nunca vai nos abandonar em situação nenhuma. Ele permite o melhor. Deus permite para nós o que é melhor para a nossa vida. Agora eu quero dizer para você, mais vale uma festa no deserto, que Deus está lá, do que ficar sem Ele no Egito, da onde Ele nos tirou. Eu prefiro celebrar no deserto, em meio à dificuldade, do que voltar para o Egito e sair do deserto. Aleluia. Deus, Ele quer que nós nos alegremos, que nós jubilemos em meio à dificuldade, aleluia, em meio às provações, não importa em que área, seja conjugal, seja familiar, seja financeira, seja ministerial, seja espiritual. O que Deus quer é que nós festejemos e nos alegremos com Ele no deserto, do que nós retornemos lá para o Egito. Aleluia. Melhor festa no deserto do que sem Jesus no Egito. Aleluia. É por isso que nós nunca podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. É por isso que nós não podemos nos esquecer de como nós éramos antes de Jesus, Paulo. Aleluia. Nós devemos nos alegrar com as provações, porque Deus está em cada provação que Ele permite nós passarmos. Aleluia. Volta o próximo, mana. Mateus 4:1, é isso? Em Mateus 4:1 que nós lemos, a palavra fala assim: o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, provado por seu adversário, mas Jesus venceu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus venceu e nós também venceremos, porque Jesus já passou. Sabe por que Ele está conosco nos desertos? Porque Ele já passou por isso. Aleluia. Ele já sabe que é difícil ficar sem água e sem pão. Ele sabe que é difícil quando nós saímos debaixo da graça, da chuva de Deus. Ele passou na sua carne. E é por isso que Ele não nos desampara. Ele passa conosco em todos os caminhos, em toda a trilha que nós fizemos no deserto. Ele está junto. Porque Ele também foi tentado. Mas Ele venceu. E nós também venceremos. Se você está passando por uma situação de sequidão na tua vida, na tua mente, no teu espírito, no teu corpo, saiba que Jesus também passou. E Ele venceu e nós vamos vencer. Aleluia. Porque Ele está conosco, Ele sabe a dor, Ele sabe o desespero, Ele sabe como é ruim querer tomar, querer comer e não poder, de não ter. Aleluia. Quero dizer para você, não desista das tuas lutas. As tuas lutas te levarão a uma grande vitória. Os maiores lutadores de boxe ou de qualquer outro esporte
só recebe o cinturão maioral quando eles lutam com o maior adversário. O nosso maior adversário não é o diabo. O nosso maior adversário é o nosso ego. O meu maior adversário sou eu mesma, que não me permito ser mudada no deserto, porque Deus está comigo e me ensinando, só que eu não permito ser mudada no deserto. Eu passo dia após dia sofrendo, esperando uma resposta, e eu não me permito ser mudada por Deus. Eu vou morrer no deserto. Eu não vou vencer a batalha, porque eu estou lutando, eu não estou permitindo.